Gravando. Onde? Aí dia 6 vai ser no dia 7. Olha lá, dia 7, porque nosso acaba dia 7 aqui? É que para o domingo, então já cansei de discutir isso. Dia 6, não vai para... Domingo à noite continua, né? Não, domingo à noite. Dia 6. Dia 7 eu não sei. Tem épocas da vida que é assim mesmo. Eles começaram a sofrer logo, né? Falar no jornal. Não. Ele falou que sim. Não, eu já fiz, né? Já falei uma vez também. Isso aí. Tá bom. Tudo bem. Então, todo final de ano, no encerramento, eles têm lá um grupo que canta. A Rô fica lá com o Eide e o violão, eles ficam no canto direito, assim, perto da luz lá. E aí, cada apresentação lá acaba tendo uma música, né? Então, quem tiver vontade de fazer parte deste grupo que canta, é só falar, mas tem que ensaiar. Vai ter que ensaiar. E, às vezes, o ensaio ou é mais cedo, no domingo, ou é no sábado. Eles chamam para ensaiar. Ok? Eu não posso cantar porque eu choro o tempo inteiro. Não tem jeito. Ela começou a cantar a música que eu queria, que eu sempre peço, aquela, né? Eu estava cantando para minha esposa e para o meu filho no carro e comecei a chorar. Você acha que pode? Ainda bem que eles não começaram, senão ia ser pior. Ainda bem. Salvação deles. Deles. Chora, chora. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa prece de início assim que ela sentar-se. Mas não precisa ter correção, né? Tá bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, nesta casa de oração. E vamos agradecer também à equipe espiritual, que sempre nos recebe com muito amor e carinho e nos auxilia no nosso estudo, intuindo-nos para o melhor entendimento daquilo que lemos e estudamos. A essa equipe, nós entregamos a nossa prece de Pai Nosso para abrir, né, o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Porque bem. Eu esqueci de trazer hoje o jogral. Não sei se está no celular. Podemos até
Está no encontro, né? Tá no encontro. Você está no grupo de encontro? Aquela que tem aquela pinel, eu acho. Isso, esse aqui mesmo. Deve estar aqui. Mas está mais. Tá no grupo, no encontro? Mas tem muita coisa. Deixa eu ver se. Como era o nome? Vocês querem acessar agora, não é isso, né? Não, agora não. Não, depois a gente vê. Não, tudo bem. Não, depois a gente vê aqui. Então, nós estamos Vocês são estudando. novas hoje a primeira vez? Você? Ah, então tá bom. Não, mas é. Ah, entendi. Mas tudo gente bem-vindas aqui. Muito que bem. Então, seja muito bem-vindo aqui nesse grupo. E você tem que saber o seguinte: eu não enxergo direito. Portanto, eu não te vejo direito aqui. Então, se eu não te cumprimento em algum lugar, você fala assim, tá bom, ele não é mal educado assim. Tá bom? Esse é o meu problema. Eu tenho... Então, tá bom? Sejam bem-vindos. Como você se chama? Débora? Adriana. Ela já me apresentou, ela se apresentou para mim já falando que era a Adriana. Verdade. E eu disse que eu sou o Eduardo. Não é isso? Falei para ela. Então, Débora, seja bem-vinda. Ok? Nós estamos com mais 3 reuniões, né? A de hoje, a da semana que vem e a do dia 27, 15, hoje é 15, né? 27 e 34. 16, 23 e 30. Aí, depois já vai ser o encerramento, dia 7. Então, dia 30 é a última reunião de estudo. E, infelizmente, eu já fiz a proposta de fazer o estudo pelo remoto, né? Pelo Google Meet, mas existe uma certa oposição a que isso ocorra. Então, também não podemos nos reunir sem que ocorra a evangelização junto. Por quê? Porque alguns pais deixam as crianças na evangelização e estudam conosco. E aí, como vai parar a evangelização, com quem que eles vão deixar as crianças? É complicado. Então, essas são as questões. Tá bom? Não sei quantos têm filhos aqui, né? Mas só para informar, esse é um dos motivos que a gente para. Se não me engano, a gente volta na primeira semana de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. Ok? Aviso com antecedência. Vou colocar no grupo. Se vocês quiserem fazer parte, eu tenho um grupo de WhatsApp, que a gente tem 2. Um chama Encontros, não sei das quantas, e o outro... O encontro é quando a gente prepara alguma coisa para apresentar, e o outro eu já não tinha. Grupo de Estudos do Livro dos Espíritos. Qual é o jogral? Qual que é o nome? Que eu achei. É o Jesuíno. É o primeiro, né? Jesuíno. Que daqui para lá, assim. Você vai... Eu achei ele aqui. Ó, eu vou... Isso. É esse? É esse que... Eu passei de novo. Eu passei no grupo de novo, repassei para o grupo, quem tiver já vai pegar logo no começo. Tá, e aí, Jesuíno... Ao invés de buscar soluções, eram os outros os culpados por tudo que ia acontecer.
Não pensava nas escolhas nem no que ele colhia. Pois ninguém recebe o que não plantou, essa é a lei mais segura. Não, não foi esse. Não é esse que eu quero, não. Então deve ser mais para trás. É mais para trás um pouco. Mas tem vários. É um que o cara... Eu vou comprar as 3 caprichos. Não, eu achei que era o jesuíno, por isso que eu passei ele primeiro aqui. Não, mas não é o jesuíno. Tem Vitor, Rogério, Arthur. O Rogério. É Rogério. Rogério. Tá, então eu vou passar o Rogério de novo, para ficar bem no começo. Rogério é grande. É isso mesmo. Ó, tá no topo agora, que eu passei para todo mundo, né, Rogério? Mas tá sem celular. Bem, mas tinha lá o seu vício. Jogava e bebia muito e era só desperdício. Mas fazia tudo escondido, porque não caía bem. Seu trabalho era distinto e dava exemplos também. Rogério, um professor que era muito admirado, mas não via a hora de sair e jogar o seu teatro. A bebida sempre acompanhava toda aquela sua jogatina. Dormia tarde, mas sempre acordava para cumprir a sua rotina. É esse mesmo. Mas tem a coisa boa. Entendeu? É por isso que eu escolhi esse. Aí você já sabe o que é. Porque ela parou de ler. Ok. É esse. É esse aqui. Tá bom. Tem mais um que a gente Passa pode para fazer, vocês, se né? vocês quiserem entrar no grupo. Sim, sim. Tá. Tá bom. Vamos lá, então. Ok? Então, ó, estamos estudando o Livro dos Espíritos e nosso modo de estudar é ler a pergunta, o Kardec fez e os espíritos respondem. E aí a gente conversa. Tá ok? Estou esquentando alguma coisa aqui. Oi? O microfone do Fábio também. Deixa. Ok, muito bem. Então, nós estamos estudando, assim, quando vai reencarnar, né? Aí tem um monte de perguntas e respostas sobre um pouquinho antes da reencarnação, e aí acaba entrando num problema que é complicado, que é a questão do aborto. Ok? Então, nós Já passamos isso. Agora, passamos passou. isso. Agora, a gente está no livro 2, capítulo 7, no retorno à vida corporal. Então E tá a bom. questão é 361. Então, nós já passamos do aborto. Já- Alguém tem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu queria saber o seguinte. Alguém tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma vontade de falar alguma coisa sobre o aborto? O Espiritismo, ele é aberto para as interpretações. Todo mundo interpreta do jeito que quiser. Os espíritos respondem algumas coisas, e aqui tem umas perguntas até nesse capítulo muito estranhas, as perguntas, As respostas e as respostas são tão estranhas quanto. Mas o Kardec sempre disse assim, olha, se houver uma modificação no conhecimento científico, certo? Um avanço, o Espiritismo segue um avanço, deixando para trás as coisas que estão... O que você não pode fazer é querer consertar o Livro dos Espíritos. O que está escrito, está escrito. Né? A gente pode interpretar com novas visões, conforme a ciência e os próprios espíritos nos trouxeram por outros meios, né? Ou, por exemplo, os livros do Chico Xavier, né, do Divaldo Franco e de outros autores espirituais com médiuns conhecidos. Ok? Importante isso. Normalmente, a gente vai encontrar avanços na área científica, material.
Isso. Mas na área moral, aí a coisa ela é mais. Não tem Não tem muito o que discutir, porque é a moral de Jesus que ele traz para nós. Né? A parte científica, obviamente. O cara que falava, mano, se a ciência contradisser a doutrina, fica a ciência. Tem essa ideia. Bom, a gente vai passar agora um outro tópico que fala de faculdades morais e intelectuais dentro do retorno à vida corporal. Okay? Da questão 361 agora. De onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más? Resposta dele, são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. E tem outra pergunta dentro dessa. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem viciado do mau espírito? É a resposta, sim. Mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se crer em espíritos sempre maus, os que chamais demônio. Muito boa para responder. Né? Então, a primeira coisa é que o espírito é imortal. Após sua criação, ele vai se desenvolver até chegar à perfeição. Né? Muito bem. O Espiritismo, então, trata a questão do espírito através do seu progresso, através de várias reencarnações até ele atingir a perfeição. Nós vemos aqui nas escalas dos mundos, que existem os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, regeneração, mundos felizes e assim por diante. Para nós aqui da Terra, os espíritos dizem que estamos na escala de mundos de expiação e provas. Isso quer dizer que os espíritos que reencarnam neste mundo são imperfeitos. Um espírito bom ou de bem, ele é perfeito? Bom, se ele está reencarnando neste mundo, tendendo ao seu progresso, mesmo ele sendo muito bom, muito dedicado ao bem e assim por diante, ele ainda está neste mundo. Portanto, ele continua sendo imperfeito. Agora, existem espíritos maus? Existem. Uma pessoa que mata outra, que faz isso, faz aquilo, rouba velhinho, né? Tudo. Não é uma pessoa boa, certo? Portanto, não é um bom espírito. Certo? Agora, os espíritos dizem assim, isso não é eterno. Esse é o ponto-chave para nós compreendermos, aceitarmos que existe isso, mas que esse cara não vai ficar para sempre um espírito do mal. Ele vai progredir. Ele vai sair dessa condição e vai progredir. Assim como nós estamos tendo a chance de progredir nesta vida. Fizemos mal no passado? Com certeza, não tenhamos a menor dúvida disso. Não tenhamos a menor dúvida. Estamos encarnados no mundo de expiação e provas. É só ver quando você dá uma topadinha no dedo no pé da mesa lá, o que você fala. Não é? Ou você encontra sua filha. O que tem de bom nesse dia? Você fala, bom dia, filha. O que tem de bom no dia? Por que bom dia? Bom dia, As respostas. Né? E a gente fica chateado. Puxa vida. O que mostra que a gente é imperfeito ainda.
Não tenhamos dúvida. Né? Muito bem. E quem que Mas a falou? pergunta é boa no seguinte sentido. Bom, quais são as qualidades, né, de um espírito bom, né? E o Kardec ainda pergunta, parece que as qualidades vêm já do espírito. Sim, é isso mesmo. Se é um espírito já decidido no bem e que tem lutado pelo bem, sempre, certo? Depois de um certo tempo de estagiar no que a gente chamaria de mal, entre aspas, certo? Ele vai trazer suas qualidades e vai ser uma pessoa boa na Terra, né? Nessa vida. E que tem aqueles que trazem os seus instintos ainda negativos. Certo? Na prece do Pai Nosso, não está colocado lá? Livrai-nos das tentações. Né? Por quê? Porque nós ainda caímos em tentações. Se nos aparece uma chance de fazer algum mal, ou alguma coisa que vai ser para o nosso bem pessoal, pelo menos naquele momento, nós podemos cair em tentação. O que é cair em tentação? É mostrar ainda a nossa imperfeição moral. É isso. Né? Essa é a condição. Mas não ficaremos nessa condição para sempre. Nós vamos progredir. Queiramos ou não. Queiramos ou não. Queiramos Vai ou chegar não. uma hora que não vai ter jeito. Não, a lei é essa. Ele vai ser tocado. Você sempre é responsável por querer progredir ou não. Está vindo um planeta aí para te pegar, você Supor? sabia? Um planeta supor. Mas o Chico falou que são dois, um só não cabe. Ah, um só no carro. Tem que passar dois para levar tudo. Sim. É mais difícil sem ter, sem dúvida. Ela pode ter a consciência, mas com a reencarnação fica muito mais clara a coisa. Então, desde a mais pequena, a superior, é possível, é possível. Por isso que a reencarnação é a forma que explica Deus como bom e justo. Né? Porque ele pode ser bom em determinadas situações, ele estaria sendo injusto. Não, Deus não pode ser injusto. Então, Não é mais uma comparação, mas a modernidade hoje em dia, né, nós temos porque eu faço, é uma nova se é bom, é bom. Então, isso mostra que não é por causa do conhecimento da reencarnação que você faz isso. Porque esse conhecimento você, de uma certa forma, já trazia consigo e está colocando ele em prática nesta vida. Às vezes, não, mas eu só vim, vamos dizer assim, agir de maneira diferente depois que eu comecei a estudar. Bom, mas se você não tivesse aceitado essa visão, você não ia fazer mudança nenhuma. A humanidade, a gente tem que entender que antes do surgimento do Espiritismo, muitos espíritos evoluíram. O conhecimento sobre a reencarnação, né, ele existe na humanidade há muitos séculos. Se você pensar, por exemplo, nos indianos, né, por que eles não evoluem? Porque eles trabalham, não evoluem. Vamos corrigir.
que eu falei. Falei besteira. Certo? Como é que eles mantêm, com todo o conhecimento que sabem que o espírito reencarna, por que que eles mantêm o sistema de castas? Em que você tem a casta superior e você tem aquele lá que nem de casta ele pode ser considerado. Ele é a ralé da ralé da ralé. Certo? Eles não têm este conceito, eles não conseguem aceitar o conceito de que você pode, nessa vida, ter vindo na ralé, certo? E numa outra, reencarnar numa casta superior. Então, que não aconteça, tá? Muito pelo contrário. Eles não conseguem. Eles pensam ainda como animal também, ainda tem essa. Perispírito e Mas aí é a transmigração das almas. Mas aí é um pouco diferente da reencarnação. Mas é um problema de orgulho, que é o que nos prende na humanidade nesse mundo de expiação e prova. Orgulho, egoísmo. Por isso que isso não impede o cara da casa superior de encarnar com bondade. Não. Só que ele não tem essa consciência. Né? Tanto... Eu acho que não encarnado não necessariamente. Ele esqueceu. Quando a gente pior não é isso, eu acho. Pior que eles separam mesmo. Quer dizer, o cara que é piedade, ele se dane, se explora, não serve, ninguém dá chance, ninguém faz absolutamente nada. É isso que é o difícil. Não tem a solidariedade da pessoa crescer. Mas esse é um conhecimento milenar. É. Os chineses também. No Oriente, a reencarnação é uma coisa comum. Tem não sei hoje, mas os judeus, da Cabala, principalmente, eles acreditavam na reencarnação também. Só o Ocidente, com a judaico-cristã, com essa colocação toda de que a reencarnação iguala a todos, digamos. Então, é melhor não existir a reencarnação do que eu ser o rei e voltar como plebeu. Então, não é que não entender. Tira a reencarnação da história e fica mais fácil. Mas ela continua existindo. Mas esse não é o ensinamento do Cristo. Não, pelo contrário. Portanto, quando se fala de cristianismo, é aquele cristianismo criado pelos homens. Secular totalmente. Então, a mesma coisa, eu ouço muito uma companheira lá, mas não basta conhecimento. Tem que fazer diferente. É verdade. Só que você faz sempre. A nossa condição, e cada um é um. Eu tenho conhecimento, posso fazer? Você está dizendo, hoje, você tem essa consciência, trabalha, realiza esse ideal de pensar nos outros, ver as consequências de tudo e procura fazer o que é bom para todos, não só para você. Mas é muito difícil, porque dá um passo que tem barreira, vai para o outro tem barreira. Pois é. Mas você pode fazer esse progresso e eu não consegui. Eu estou falando aqui há 40 anos. Quem está sentado aqui tem mais dívida ainda. E não consigo, muitas vezes, fazer. Não posso fazer. Essa é a minha condição moral ainda, interior. E como espírito, Imperfeito, e como espírito, a gente não pode esquecer que estamos no máximo na terceira encarnação como espíritas. Tenhamos porque como espírita, ou seja, o conhecimento de trás do espiritismo, 3 encarnações talvez, 2 a 3. E antes, toda a vida, tudo que a gente trouxe dessa secular, mesmo em espírito, né? Não só isso, só o parte do clero, tudo aquilo que a gente viveu. Então,
O importante é que nós estamos hoje aqui no domingo de manhã discutindo coisas que são importantes para a moral, né? Acho que é importante. Mas é isso mesmo. E se todo mundo agisse que nem você, o planeta estaria muito melhor. Mas o espiritismo é como reciclagem de lixo, né? Depois que você aprende, você, por exemplo, eu tenho um lixo reciclável e lixo orgânico. Mesmo que eles joguem por conta própria o reciclável, eu vou lá e tiro. Então, você não consegue fazer mais. É a mesma coisa que o centro de segurança. A partir do momento que vira o hábito, né? E assim, o conflito, né? Quando você passa de organizar um positivo, eu, pelo menos, andei em pânico e em bate-pino, é assim, você vai fazer isso, mas vai afetar isso, aí você, sabe, você começa, eu fico com esse negócio de ansiedade, até de não respirar mesmo. Foi aonde que eu parei de ler, porque eu sou muito assim, eu vou entro de cabeça, aí quero ver tudo que era. Aí eu não conseguia assimilar, eu não conseguia fazer, então eu tive que dar um tempo até a idade da ventilação que eu voltei. Mas é bem isso, depois que você aprende, você não faz. Não faz. E se faz, eu aprendi até pedir desculpa por não fazer. É isso mesmo. Mas esse é um trabalho mesmo, interior e pessoal mesmo. Tem jeito. Somos todos de um grupo, beleza, mas eu é que vou ter que fazer o meu progresso. Vocês podem querer, todo mundo, vamos lá, Eduardo, você vai fazer, você vai conseguir. Mas se eu não quiser fazer, não é? Até entender isso para o outro, né? Por exemplo, a gente mora com um filho, né? Eu acho que hoje a minha maior dificuldade. Você não vai fazer o filho evoluir. Ele vai poder e o filho ao mesmo tempo, né? Olha, você não vai, né? Você vai poder sugerir, mostrar, mas quem vai escolher? E é você que você está fazendo. Não, os exemplos se balizar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos para a próxima. Aí, 362 agora. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? De Então, indivíduos. só uma coisa. A forma da pergunta, né, é como se você desse ao corpo a propriedade, uma determinada propriedade. E aí vem o espírito e usa aquela propriedade. Presta atenção na pergunta. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam? Em que É como se o corpo... em que se encarnam. É como se ser travesso e leviano Dependesse do corpo. dependesse do corpo. É. E não é. Não é o espírito que vai fazer o corpo ser travesso. É o espírito que é travesso e leviano. Aí ele põe assim, de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Muito lógico isso. É o espírito que é o problema. Sempre vai ser. Na próxima. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não, de outro modo, eles bolas teriam comunicado. Paixões que não pertencem à humanidade. Difícil, né? Mas geralmente está falando pelo demônio, né? Achando que não é seu isso, é o demônio de ver e ter você está dentro de eles. Mas é humano. A nível superior. Aí faz sentido, porque o espírito superior não tem paixão. E outra coisa, colocada que a humanidade é única no universo. Tem aqui uma humanidade completa. Tem uma aqui na Terra hoje, vai ter outra em Marte, deve ter outra em Júpiter, assim por diante.
Mas a humanidade é total. Eu não sei, eu não entendi essa pergunta, ainda não. Acho que você deixou- Não caiu a ficha. Eu acho que ele perguntou no fato de a gente tem o entendimento do que se passa aqui na Terra. Todos os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, fazem parte de um todo aqui da Terra. Só se a humanidade daqui que ele está se Estamos referindo, falando pode ser. do Kardec a respeito da humanidade Aqui, aí faz sentido. E Botar uma foto de tudo terrestre aqui. Mesmo assim, porque, mesmo assim, se eles têm algumas paixões fora da Terra, não. Por quê? Porque a gente está conhecendo isso aqui, é um passo de cada vez, nós estamos num passo Terra. Então, fora disso aqui, a gente não tem noção de como é. E a gente só chegou nesse ponto. Eu entendi dessa forma. Quando a gente chegou nesse ponto, a gente não consegue dimensionar se existe algo além. Um dia a gente vai conseguir dimensionar, a gente vai decidir agora. eu também pensei assim. Dessa forma. Eu só não entendi a resposta. Eu entendi desse jeito a pergunta. Eu concordo com você. Se tivesse um terrestre depois da humanidade, estaria melhor aqui, porque você imaginaria a humanidade daqui. Né? É. Mas lá a gente vê que, como é dito, e é verdade, né? A humanidade é única. O problema maior, para mim, são as palavras. Você quer definir uma coisa absolutamente infinita com uma palavra só, então fica difícil. Se a gente restringir aqui, fica Não, mais. eu acho que a interpretação que ela dá para a pergunta, que é o fato de, bom, se ele não progrediu, ele está neste mundo, e se ele fez o seu desenvolvimento até agora neste mundo, ele não vai saber das paixões de mundos Diferentes. diferentes do da Terra. Embora acha-se ainda coerente que houve um grupo de espíritos que veio de Capela, né, que é um complexo de estrelas e de planetas, e que foram degradados para a Terra, porque não acompanhavam mais o progresso espiritual deles. Então, com certeza, para esses espíritos, eles poderiam ter paixões que não fossem da Terra. Certo? Então, o Emmanuel fala desse negócio como uma raça adâmica, né? Que é onde, então, viria toda a ideia de Adão e Eva. Não, mas vem disso, o paraíso, e assim os caras por que vieram para cá. É interessante, o caminho da luz é interessante. Não, ok. Mas se nós não somos autóctonos, a gente não foi criado em espíritos simples e ignorantes nesse planeta, a gente já vem de outro. Então a gente teria essa experiência do outro para cá em evolução. Então, evoluiu de um primitivo para cá. Isso. Portanto, não é mais paixão primitiva. Exato. É uma paixão... Não, é que a resposta é assim. Esse é o problema da resposta. É da resposta. É isso que meu problema é da resposta. Fala de novo a resposta. Não, de outro modo, eles, Olas, teriam comunicado. Eles que? Os espíritos. Deve ser, né? Não. A resposta é não. Que eles não sabem, né? Eu acredito que a gente porque muitos espíritos elevados ali sabiam, porém nós não estamos preparados para a resposta. Ele deve ter falado assim, ó, se tivesse, a gente tinha falado. Tipo assim, toda a resposta que lá na frente a gente volta deixando. Pode ser mesmo, porque o jeito que eles colocam aqui, realmente. Então, nas perguntas e respostas para os espíritos, né? Do espírito da verdade. Ok. Eu não entendi o que você falou, que eu estava lendo. Esse que é o ponto. Você pode conseguir entender essa resposta aí, assim, ele está perguntando para a falange de espíritos, da falange do espírito da verdade. Certo? Aí ele pergunta, e ela fala assim, não, senão eles iam ter respondido para vocês. Bem simples assim. Então não é um espírito reencarnante. Ele está falando dos espíritos correspondentes. Então, se eles tivessem alguma outra paixão, eles estariam para a gente. Eu acho que a minha
Porque, assim, tudo que faz foi o demônio que fez, não foi eu? Por isso que a pergunta, ele pergunta se essas paixões não é humano, mas é do demônio, porque o demônio não é humano. Mas ele não fala nada de demônio aqui. Mas ele não fala nada de Não, demônio. sim, não fala de demônio, mas da mesma maneira que está repetindo falar, então não tenho, na minha opinião, paixões, tudo que se fala de paixões não é o mal, é a lascívia. Então, ele está querendo justificar, para a pessoa sempre fala, não fui eu que fiz, foi o demônio que fez, o demônio que me atentou, entendeu? Essa é a minha visão, eu acho que é por aí. Ela está querendo dizer, tirar a responsabilidade de alguma paixão que ela teve, que não é dela, é de outro ser que veio de fora. Não, mas o demônio pertence à humanidade. Eu acho que ele está achando. É porque Deus, sendo perfeito, justo por amor, ia criar um ser demoníaco. Eu, particularmente, não acredito. Os demônios somos nós fora do corpo descontrolados. Eu coloco assim. Simples, ignorantes, a gente Que passa alguns por esse têm corpo aí. aprender. Não, é que demônio vem da palavra Daimon, daimon, que é espírito. daimon, né? O daimon. Quer dizer espírito em grego, né? Uma questão também de tradução. Pode ter interpretação, o próprio médico. Livro no médico, um outro idioma, e depois foi traduzido da várias vezes. Isso, é o idioma francês. O problema é que tem algumas traduções, isso é do Salvador Gentili. É fácil, a gente pode pegar isso e ver como está no original. Original em Em francês. francês, é interessante. Salvador Gentili. Não, sabe o que eu vou ver? Eu vou ver se essa questão, você sabe que a primeira edição não tinha as 1000 e tantas questões, né? Tinha 500 e poucas. E a gente tem uma edição que você tem ou em português e em francês. Eu vou ver se tem lá essa questão, se foi acrescentada depois, que o Kardec ficou 4 anos colocando pergunta lá. Né? Se tiver, vamos ver o que está em francês. Ou procurar no original para ver que, de repente, a tradução pode estar... Por quê? Tudo bem, dá para 1000 interpretações aqui, você pode interpretar de várias formas. Mas pergunta de novo e lê a resposta de novo. Tá. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não, de outro modo, eles bolas teriam comunicado. Eles são os Também são os espíritos que têm paixões, né? Ou será que Teriam isso é da paixões. codificação? Ele teria falado para a É gente. o que eu acho. Da codificação teria falado. Codificação teria falado para nós. Então, vamos pegar o que ela colocou, que eu acho que é isso mesmo. A humanidade está encarnada aqui, hoje, é uma humanidade que a gente conhece, é esta. Você tem lá, você tem várias humanidades aí, vários planetas. Ok, se tiver uma paixão naquele, como a física é diferente, né, em vários pontos do universo, você vai ter uma paixão diferente lá que a gente não conhece aqui, assim dá para entender. Faltou terrestre, vou colocar terrestre aqui. Também é interessante para nós, no momento das casas, ele saber o que está lá fora, de entender o que está dentro, também nós, mesmo que ele conhecer o que está com o outro, eu acredito que seja uma forma deles responderem, então, assim, deixa quieto essa pergunta. Faz sua parte. Isso vai saber. Então vamos em frente. Pronto. 366. Isso que é bom. Eu vou olhar, se eu não esquecer. Bom, é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo, isso em razão do grau que alcançou. Não tem homem se 2 espíritos. Um traz a moral. Aquele lembra o desenho que tinha lá o diabinho aqui e hoje aqui. Não, gente, espera um pouco. A gente ri, mas imagina o Kardec, naquela época, na França, sendo massacrado
Igreja Católica, vem umas perguntas dessas, fala que o Espírito responde, e é que isso é algo muito, ele teve muita coragem de fazer isso aqui, que ele fez, né? Sem contar que ele era muito estudioso, então o nível das perguntas dele, muitas vezes, ele não estava assim, apanhando. Exatamente, não, na época muita gente não estava. Você vê, então, bem isso. Muito bem, então o Espírito Santo também, Então, o que ele responde? seguramente é o mesmo. Isso é razão do grau que alcançou, ele vai ter essas qualidades morais e da inteligência. Não tem o homem em si dois espíritos. É o mesmo sempre. Sempre é o mesmo espírito. É um espírito, um corpo. Ponto. Uma individualidade e várias identidades que a gente vai acrescentando. Tudo bem. E em outras vidas. Exatamente. Porque homens muito inteligentes, 365, que evidenciam em si o espírito superior, algumas vezes e ao mesmo tempo são profundamente viciados. É que o espírito encarnado não é tão puro e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Muitas variáveis. Comentários? Aí são dois espíritos. Oi? Aí são dois espíritos. Por quê? É dificilmente a ciência, a moralidade, Não. você vê uma pessoa moralmente inteligente e moralmente na mesma linha, é bem complicado. Existe. O pessoal de Capela, né, o que veio para cá, atingiu um nível tecnológico muito avançado, mas essa asa aqui não cresceu junto. Aí eles mandaram para cá, fizeram o planeta melhorar, porque não tem nada inútil na criação, trouxeram espíritos que fizeram com que o planeta desenvolvesse a parte tecnológica, a moral também na nossa coisa está meio patirando. Mas você viu como é interessante, né? E eles, teoricamente, devem ter retornado para lá, né? Supõe-se que se tiver algum capelino aqui, ia ficar triste, né? Se serve de composto, Tá. se serve de composto, os cabelinos passaram pela estamos passando. Então, quer dizer que não tem jeito. Tudo tem jeito. Então, Eu não quero ir para o devido. então, que ele está falando basicamente é isso. O nosso progresso não é imediato em tudo. Nós vamos progredir, sim. Em alguns momentos nós estamos progredindo na parte moral e em outros na parte intelectual. O grande problema da parte intelectual, que dependendo do quanto você evolui e não acompanha a parte moral, você pode cometer atrocidades grandes com o conhecimento intelectual, atrasando ainda mais o seu progresso. Porque o progresso efetivamente vai ocorrer principalmente na parte moral, que ao entendermos que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, certo? Nós agiremos no nosso meio de maneira a fazer o bem para todos, que é o que diz o Evangelho. É a forma de nós progredirmos. Então, né, se você progride moralmente, fica mais fácil progredir intelectualmente. Porque você vai aceitar a sua inferioridade intelectual e vai estudar. Vai verificar que a única forma de mudar isso é conhecer, é estudar e colocar em prática o seu conhecimento.
é muito mais difícil fazer o contrário. E é por isso que você tem que trabalhar na direção do progresso moral. Porque aí a parte do progresso intelectual vai surgir naturalmente e mais facilmente. Esse é o ponto. Né? Mas, A situação que a gente está hoje, bem que antigamente a gente não tinha os livros de comunicação bem, outras não eram no geral, hoje a gente tem uma quase imediata do corpo lá do mundo. Mas alguma coisa se quebrou antes da geração da minha mãe e a minha. A gente fala, porque hoje das crianças, dos adolescentes, hoje não tem incentivo, não tem isso, não tem aquilo. A minha mãe, a criação, a base da família, independente se tinha só arroz ou para comer, sempre foi, a minha mãe falava, eu não tenho nada para deixar para vocês, então vamos estudar. Ela queria não ter estudado e não ter tido, né? E ela só fez até o quarto ano. Mas ela obrigava, você tinha a obrigação de estudar, você tinha uma coisa que não te chamava outros. E da nossa geração para frente, a coisa descambou, né? Assim, você não consegue botar uma pessoa para trabalhar e falar assim, mas por que eu vou trabalhar para ganhar no você não vê a vontade de avançar, a pessoa que é só na mão. E isso são descendentes nossos, nossos descendentes. Então, eu entendo o que aconteceu, o que ele largou tanto, deixou tanto. Porque até 70, as coisas eram mais. O certo, errado, errado. será? Não sei, do mundo que eu vim, né? Então, eu estou falando do meu conhecimento. O seu conhecimento dessa vida. Porque está muito bom Olha, hoje, gente. de 64 a 70, por exemplo, 79, nós tivemos uma ditadura brutal. Então, e a gente. E as famílias foram destroçadas, muitas. E, ao mesmo tempo, teve algum progresso em outras coisas e começou lá atrás. A história do sexo livre, da vontade da mulher fazer tudo que ela quiser, e papapi, papapá. Começou a Tudo é a mesma humanidade que está vindo e aos poucos vai progredindo. Você teve essa época, você estava morando aonde? Nós somos de São Paulo. Tinha mais droga que hoje. Eu convivi com isso, na época de 70 para frente. tivemos droga em casa. Não, mas lá a gente via, quem estava em cidades menores não teve essa sensação tão forte do que foi essa época. Mas não mudou muito não, gente. Só tem uma divulgação maior, tá? Só isso. O resto é igualzinho. Nós, baby boomers, né? Somos, né? Nascemos depois da guerra. Nossos pais, a gente sempre conversa sobre isso. Nossos pais foram pegos de surpresa, Marcelo, porque o mundo deu uma evoluída tão rápida, que eles quase não conseguiram acompanhar. Então, nós, dessa época, quando nós estamos chegando nos 70, nós tivemos sorte dos nossos pais ainda conseguindo, de alguma forma, encaminhar a gente, e nós chegarmos onde chegamos muito por nossa capacidade como espíritos, porque foi uma época muito complicada. Estão falando disso, eu lembro. Vocês viram esse filme que passou aí, Eu Estou Aqui? O cara era praticamente irmão do meu pai. Eu lembro da gente na frente da casa da minha avó, com a Adete, que era a mãe do Rubens, e a esposa dele, e meu pai desesperado para saber onde o cara estava. Descobriu que tinha ido para a aeronáutica. Eu tinha 16 anos nessa época. Então, foi muito complicado. Então, existe uma certa passada de pano
como se aquela época fosse perfeita. Não foi. Aquilo foi muito ruim. Como foi? Tem uma fala de Aristóteles a respeito dos adolescentes lá daquela época. Pois tem, que tá tem que falar. 100% forte. Como foi agora? Sempre foi igual. Sempre foi igual. Não muda. São os mesmos espíritos. É o conflito da visão, né? Você vem de um lar simples, conseguir chegar até uma qualidade de melhor de vida, mas aí você vê coisas absurdas. E aí o pessoal fala assim, a adolescência pra gente, a adolescência de hoje são nossos filhos, são nossos netos, então é a responsabilidade nossa. E éramos os espíritos que estamos vindo, né? Deixa ela falar aqui. Não vai acabar o horário aqui. Não tem. Eu acho que a gente tem a ver, eu acho que é exatamente dentro da questão da evolução espiritual de cada um, de acordo com a evolução tecnológica, científica, todos esses eventos, os problemas vão mudando. Né? Ontem eu estava lembrando como que era conectar para a internet, porque meus pais se separaram, meu pai não voltou para o Rio de Janeiro. Então, até o telefone para a gente ligar tinha que ser cronometrado, porque a gente pagava por minuto. Né? A internet, a gente esperava um fim de semana para poder usar. Então, assim, é muito difícil, mas a gente tem que ter essa clareza de que as questões vão mudando, né? Os problemas vão mudando e os desafios vão mudando. Então, o jovem de hoje, os desafios, às vezes, são parados, aí de repente ele tem um clique e puxa. Eles têm que estar prontos para esse momento do clique. Na nossa época, não é aquela história assim. Você tem que ir fazendo, você tem que correr, você tem que estudar, você tem que... Sempre, eu acho que isso sempre é importante para mim. Mas hoje ele vai imaginando que ele é um momento mais crucial. Mas você viu como é que o pessoal jovem tem atuado? No final das contas, é a mesma coisa. Gente, Eu acho que muda, mas para a gente, por exemplo, eu não é que é diferente, mas eu tenho um enxado de vilão. Assim, gente, quando que a cabeça vai virar? Ele tem que lidar com um monte de filhos e a cabeça está igual quando tinha 8 anos de idade. na nossa época, você encontra pessoas do mesmo jeito, com 30 anos, que não tinham cabeça para tocar a própria vida. E aí, aquela coisa assim, o que você tem que dar de instrumento? Bom, você tem que dar tudo de instrumento para a hora que chegar a hora dele, e ele decide. Exatamente. Ele só é Exatamente. e eu nem sei como resolver, porque eu tiro o meu preparo lá em 1970. E não adianta, a gente não muda ninguém, nem a nós mesmos, né? E assim, são muitos problemas. Então, assim, a gente, né, que a gente tem que fazer muito. Mas, assim, hoje, a gente tem que ter essa interior para entender que é diferente. Que no momento dele, eles têm que estar preparados. Tem que estar igual ele está, né, estudando, assistindo, está escolhendo o que é melhor, o que é pior. Então, a gente está tendo No uma momento tecnologia. dele hoje, meu filho com 7 anos, no mundo dele hoje, E os pais conseguem até os 7, né, Beth? É vai mais... segurando assim, né? Não, mas com 7 anos que você consegue balizar, mais ou menos, né? Então, é certo. O que os pais podem fazer, tendo bom senso, é balizar os filhos. Não é já levá-los. Dá aquela certeza que eles podem vencer enquanto espíritos, mas só isso. Né? Você dá o suporte moral, financeiro, se necessário, enfim. Mas filho sabe se deu certo só depois. Não tem como saber. Minha parte, agora, também a comparação da época dela para mim. A realidade era diferente, falando da tecnologia. Como você mesmo disse, sempre existiu. Só não era divulgada da mesma forma. O acesso à comunicação, à tecnologia, muito diferente da realidade. Não tinha celular, não tinha nada. Gente, a gente não conseguia fazer pessoas, isso aqui. Ter televisão em casa, aí muito. Então, assim, hoje em dia é barato ter esse tipo de aparelho.
caro. Estão tentando nem ter. Exato. Então, assim, o acesso à comunicação é muito mais caro que eu faço. Exatamente. Só você não tinha. Você tinha jornais na época, talvez, alguma coisa de televisão. Mas você quando a gente. Na parte de conhecimento moral científico, a gente pode só tocar a parte de conhecimento científico, porque se a pessoa não tem uma base moral fixa, estruturada, ela vai ser corrompida da mesma forma. Exatamente. Por isso que ele fala lá que a convivência com espíritos mais imperfeitos que ele pode fazer com que ele se diz que a pessoa se desvie moralmente. É real isso. Numa encarnação, gente, é muita variável que você está no meio. Influenciado. Exatamente, todos nós somos. Eu acho assim, pode ver, tem os dois, tem um, tem sete. Aqui na mocidade. Porque assim, os problemas são os mesmos. A forma de vê-los é diferente. Exatamente. E nós que somos uma geração anterior, a gente quer que eles façam aquilo que a gente fez. Sendo que no momento de hoje é diferente. Porque são escadas que a gente sobe. Nós estamos em degrau lá embaixo, eles já estão aqui em cima. Mas a gente não aceita que eles agem diferente do que a gente faz, eles diferem ali. Então a gente está sempre com esse conflito. E não dá, é o que vocês falaram, não dá para a gente fazer trabalho. Não. O outro tem, a gente pode preparar não ter, né? Exatamente. E a gente fica se cobrando por quê? Por quê? Tá errado, tá errado. Mas por quê? Por quê? É porque a nossa visão E não, exatamente, não necessariamente vai errado. é na nossa visão. Atrás de gente, faz o errado para mim. Não quer ser Exatamente. porque a vivência e a experiência que eles vão adquirindo nessa qual realidade, né? Que é completamente. E é por isso que é importante escolher o que a gente vai seguir. Porque se você tiver um modelo que não é coerente com aquilo que você acredita, por isso que a gente tem que escolher sempre Jesus como modelo. Se você escolhe um modelo que é fora da moral que a gente aplica e segue aquele modelo, você vai fazer bobagem também. Aí vem o Belchior falando como nossos pais, vamos mostrar. Exatamente. Falar só mais uma coisa. Eu vejo, às vezes, na minha vida, grandes exemplos que eu pego, às vezes, são muito mais da minha avó, era de 1910, do que da minha mãe, que era muito mais relações de mim. Ela se reencarnada. Não, não. Tem um foto dela, tem tanta. Mas assim, por quê? Porque ela tinha essa sabedoria, assim, ela passava os exemplos das coisas de uma forma atemporal. Mas como você acha que foi? Quando Você acha que foi na época dela? Você tem a sabedoria. Ela vivia, ela vivia numa sociedade patriarcal em que o homem impunha para a mulher um monte de problemas, um monte de coisa, e ela assimilou aquilo. Viviam naquele tipo de coisa, gente, naquela sociedade, e progrediu naquela sociedade. Pois é, ela está aproveitando dela, aí tudo que ela falava não era uma coisa X, isso você tem que fazer desse jeito. Era exatamente essa coisa do exemplo. Era atemporal. Mas Toda dessa vivência deve ter evolução. A moral é atemporal. Isso é bom discutir. Continuaremos na próxima. Não, a próxima tem uma pergunta com a resposta desse tamanho. Assim. A próxima Não, ela começa assim já a resposta. Refletindo, se reconheces que é absurda. Então a coisa deve ser boa. Vamos refletir sobre o que foi o estudo de teologia. Sim. Como nossos pais. hoje o Renato que vai fazer a peça no Senado. Eu vou fazer. Então, gente, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por exemplo, que deveríamos sempre seguir, agradecendo a presença das equipes espirituais, que são as verdadeiras responsáveis pela tarefa dessa manhã,
Agradecer aos nossos guias e mentores, sempre tão próximos a nós, nos preparando para estarmos novamente aqui na próxima semana, buscando conhecimento que é tão importante para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e, por que não, material também. E dessa forma, Jesus, profundamente gratos, deixamos a sua oração para aquele irmão que mais necessita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Muito bem. Obrigadinho por isso. Então, na semana que vem, Adriana, Prepare-se para ler o negócio. nós vamos ver também o jogral, tá? Então, se vocês quiserem fazer parte do nosso jogral, eu vou trazer, tá? Eu, dessa vez, estou prometendo. Um dos números Vou é trazer você. numa pastinha o texto. Não, qualquer coisa eu E aí, leio. nós vamos fazer Não, qualquer coisa eu leio no teu lugar, quando você vier, você já pega. Tá bom. de fazer parte do jogral. A nossa apresentação final lá, a gente vai fazer um jogralzinho. É coisa de velho. Olha, até é, mas funcionou na minha vida, sempre deu certo. Isso aqui. Entendeu? Tchau. Tchau, Danilo. E aí, se vocês quiserem fazer parte, beleza. Se eu falar assim, não quero ficar, não tem problema também. E serão muito bem-vindas no nosso estudo aqui. Ok? E se preferir assistir a palestra lá, também não tem problema nenhum. Eu fiquei aqui, não gostei da discussão, da conversa, não. Eu prefiro a palestra. Fica na palestra. Serão sempre bem-vindas. Nosso pedido aqui é Dá teu legal. nome. Gente, eu costumo convidar, mas se vocês permitirem, eu entro no grupo. Pode falar, então, por favor. Adriana. Tchau. Obrigado, viu? Tchau. Adriana. Não, vou colocar NC, que é o nosso campo. NC, LS. Não me perco aqui. Vamos seguir. Pode falar. Aham. 9.